Eu amo rádio. É um dos veículos mais modernos do mundo. O rádio é online, é interativo, o rádio é móvel, o rádio é self-generated content. Todas essas terminologias novas que a gente ouve, muito modernas, o rádio já faz. É por isso que pelo rádio chegam até o povo brasileiro algumas de suas maiores paixões: o futebol, a música, a fofoca. O rádio é o veículo companheiro. Em certas regiões do país, ele determina o tamanho da cozinha. Nessas regiões, o tamanho da cozinha onde a mulher ouve seu rádio enquanto se ocupa de seus afazeres tão importantes quanto a sala. Conheço bem rádio, não apenas pela minha vida na propaganda, em que o rádio é um must, mas porque já trabalhei nesse veículo. Fui locutor, programador e diretor da Rádio Cidade de Salvador. Pois é, hoje ele é publicitário, é baiano também. É sócio e cofundador do Grupo ABC de Comunicação, o maior grupo publicitário do país da América Latina, o ABC. Um criativo, um criador, e do nada ele cria histórias, ele cria ideias, ele cria agências, ele cria prêmios, empresas, enfim, é um criador. E um criativo. E foi ele, a equipe dele, que criou o slogan A Rádio que Toca Notícia, isso em 1991. Esse texto que eu acabei de ler, ele escreveu há 10 anos, quando a rádio fazia 15, e hoje a Rádio CBN faz 25 anos. E é aí uma jovem empreendedora que tem o desejo de informar o país de graça, é só ligar ali, dar o ligar no rádio ou então o play na internet, e ele participou dessa nossa história da CBN. Eu converso com o Nizam Guanais. Nizam, boa tarde, que prazer ter você aqui com a gente. Não, e além de tudo isso, eu sou ouvinte, tá? Eu adoro rádio, acho que o rádio é um veículo que tem o pulso no dedo tem um dedo no pulso da população, e vice-versa, né? Ele está lá junto com o povo, em todos os lugares. Mesmo com as transformações da tecnologia, ele soube acompanhar isso muito bem. E é muito importante, até nesse momento em que a própria internet está fazendo seu meia-culpa, de indicadores exagerados, porque as pessoas elas exageram as coisas. As pessoas adoram apontar e dizer, olha, tal coisa vai morrer. Todos nós vamos morrer, né? As pessoas morrem, renovam, as pessoas têm ciclos, não é verdade? As coisas têm ciclo. Mas se você acompanhar como o rádio tem acompanhado os tempos, e não importa a maneira como ele é distribuído, essa não é a questão. Se ele vai chegar via um iPad, se ele vai chegar via um computador, ou se ele vai chegar via um radinho, tanto faz. O que nós estamos falando aqui de conteúdo. Agora, há 25 anos, você já era um ouvinte, você já era um apaixonado por rádio. Hoje, a CBN está completando 25 anos e muita coisa mudou de maneira muito rápida. Como é que foi assistir isso, Nizam? E não só assistir, acompanhar. Como é que você vê aí a mudança da comunicação mesmo nesses últimos 25 anos? Olha, se você ficar olhando para a plataforma, se você ficar olhando para a forma como as pessoas são engajadas com aquilo, você vai ver uma mudança substancial. Agora, o que não muda, tá certo? O que não muda é a importância do conteúdo. Tanto que você vê que quem tem autoridade no conteúdo é que permanece ao longo do tempo. Então, se você vê, o que é a CBN? Ela é autoridade, tá certo? Ela é autoridade. E ela foi uma das pioneiras na maneira de fazer a rádio que toca a notícia. Então ela se posicionou assim, tá certo? E ela vai acompanhando os tempos, tá certo? A maneira com que as pessoas clicam na CBN mudou. Agora, o motivo pelo qual as pessoas ouvem a CBN não mudou. Que é autoridade, que é pertinência, né? Que é ética, que é compromisso com o Brasil. Esses são pilares pétreos. O que faz você ouvir a CBN? Você liga o teu radinho de manhã? Curiosidade. Eu sou ansioso, né? Então, lá por volta das 6h30 eu já estou ouvindo. Você acorda cedo. Eu acordo muito cedo, que eu vou fazer, vou correr no parque, vou fazer meus exercícios, mas é muito bom. Para mim, CBN e café são sinônimos, né? Eu estou lá,
O café está me agitando e a CBN também. E as pessoas estão muito mais agitadas, porque há 25 anos, eu imagino, né, o brasileiro ouvindo notícia, inclusive a CBN foi a primeira rádio a transmitir uma CPI do começo ao fim, isso em 92, tá? E eu acho que com os tempos modernos, os empresários também estão mais agitados, tanto com a história política, a economia do país. Como é que é você conseguir ouvir notícia, ouvir a CBN e também conseguir se blindar, Nisa, para não ficar louco com tanta notícia, com tanta informação? Bom, a única coisa que eu não faço é ouvir de noite, que eu fico muito agitado. Então, de noite eu desligo o celular, eu desligo a CBN, eu desligo, depois de um certo momento, a televisão, porque senão é muito assunto nessa prova, tá certo? Mas, ao longo do dia, é uma boa coisa de você estar sintonizado, tá? E, sobretudo, para quem enfrenta o trânsito, e nisso daí ela tem, eu estou falando daqui de São Paulo. E das capitais, né? Mas como o trânsito e as capitais brasileiras é praticamente a mesma coisa, né? Eu acho que a CBN tem não só a rádio que toca a notícia, mas a rádio que nos ajuda a conviver com o trânsito. Porque o que você vai fazer dentro do carro? Você vai fazendo coisas, ou no celular, ouvindo a notícia, ou fazendo coisas no seu smartphone, ou ligado na notícia, mas você está o tempo todo ali conectado. E você, como um criativo, como é que você vê essa questão do rádio, que trabalha agora muito imagem, né? Eu acho que o próprio rádio está tentando descobrir como vai usar tantas plataformas novas, como você disse, para continuar usando esse conteúdo, que é muito bem construído e amarrado, mas com tanta coisa nova para se usar. É um desafio. Outro dia eu vi uma apresentação através de um desses headphones, tá? Do uso de 4 dimensões, 4D do som. Então, a tecnologia, ao contrário de destruir coisas icônicas como rádio, ela vai empoderar coisas icônicas como rádio, tá certo? O rádio, ele usa uma das coisas mais importantes da natureza humana, a imaginação. Ou seja, tem um comercial icônico de rádio, é um clássico da história do rádio, que é um sujeito dizendo que tem um helicóptero em cima de um parque, tá? De um parque. E agora, meus amigos, o helicóptero está dando voltas em cima desse imenso lago. Tem um parque, ele está se aproximando e daqui a pouco o helicóptero está ficando em cima do lago. E agora o helicóptero joga milhares e milhares de quilos de gelatina em cima do rádio. E agora, meus amigos, ele está virando a pá para baixo e através das pás poderosas do helicóptero, ele está mexendo o lago e fazendo do lago uma imensa gelatina. Isso é inacreditável, meus amigos. Como é possível fazer isso? E aí o cara entra na locução dizendo, agora você tente fazer isso sem a imaginação do rádio. Então é um negócio que foi construído, tá? E que é dito sem custo nenhum. Não tem o helicóptero, não tem o lago, não tem o helicóptero virando de cabeça para baixo, mas na cabeça, na imaginação dos seres humanos, aquela coisa sem custo nenhum foi construída e uma história foi contada. Então o rádio, ele pode contar e ir para lugares incríveis, tá certo? Então eu acho que a tecnologia, ela vai cada vez mais empoderar esse veículo tão maravilhoso, tão engajador. A gente fala de Consumer Generated Content. Bom, o consumidor, o ouvinte que liga e vai contar a história dele é Consumer Generated Content. Ele traz elogios, ele traz reclamações, não é? Ele traz, como é que se diz, fatos, tá? Então, o rádio ele é um veículo de profunda imaginação. E a imaginação humana não tem limite. E você é um cara muito ligado com a história da imaginação, da criação. Você acha que por isso o rádio te pegou? Por que o rádio te pegou lá atrás? Porque eu acho o seguinte, através do rádio, você vê o que o Brasil está falando e o que o Brasil está conversando. O rádio é um reality show, gente. Ele é um reality show. Todas essas coisas que a gente fica batizando com nomes modernos, tá certo?
ele é uma coisa profundamente interativa. Tá certo? As pessoas dizem assim, porque às vezes existem veículos que são um só caminho, né? É o prato pronto para o ouvinte ou o telespectador. O rádio não, ele é uma via de mão dupla. Em que momento você saiu do rádio? Você conta no livro da CBN, né, no aniversário de 15 anos, que você era, né, locutor, programador e diretor da rádio. Eu comecei como redator na Bahia, tá? E num período assim de mudança, tá? Eu deixei de trabalhar por um período, sei lá, 6 meses, 1 ano, e fui ser locutor de rádio. E eu achei que aquela mudança era uma mudança interessante para minha formação como homem de criação. Homem de criação. Por quê? Porque quem está no ar cria ao vivo. Aliás, como diz o Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Então, o rádio, ele dá muito isso. Ele dá rapidez mental, ele dá senso de oportunidade, tá certo? Então, foi uma coisa que me ajudou muito na rapidez do processo criativo, foi ser locutor de rádio. E a comunicação, isso eu estava falando para você há 25 anos e hoje, né? Tanto o jornalismo, quanto o rádio, quanto a publicidade, quanto os criativos. Muda muito esse criativo há 25 anos e hoje. Hoje a gente tem muito mais informação, por exemplo, a questão do politicamente correto, que a gente está muito mais atento e sabe muito mais porque temos mais informação. Como é que é repensar esse papel, Nizam? Bom, isso faz parte da vida, né? Acompanhar os tempos faz parte da vida. A tradição do mundo é mudar, né? O mundo muda desde que o mundo é mudo. Desde que o mundo é mundo. Agora, claro que hoje, né, você tem uma maneira assim muito mais abrangente do que antes. Antes, a solução de comunicação ela era binária. Você botava na TV, no rádio, na revista e estava ali. Hoje não. A maneira como as pessoas são alcançadas, ela é profundamente mais complexa. Mas, ao mesmo tempo, nós temos Big Data que nós não tínhamos. Ou seja, nós temos hoje uma quantidade de informações sobre o consumidor que é enorme. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar a ciência, tá? Na realidade, a Big Data ela vai tomar muito o papel da mídia. Ou seja, a Big Data vai lhe dar os dados sobre onde as pessoas estão, o que é que elas querem ver. As pessoas não vão ficar assistindo aquilo que você quer que elas assistam. Que era como acontecia, isso. Né? Agora não tem prato pronto. Agora você tem a capacidade de localizar as pessoas no lugar específico de onde elas estão, falar com elas sobre o que elas querem ouvir e tem o desafio. A Big Data lhe dá aonde as pessoas estão, o que é que elas querem ouvir, quais são os interesses dela. Agora, você precisa ter o talento para saber como usar toda essa informação, tá certo? E engajar o seu consumidor. E você fala muito também da questão da publicidade, né, que o slogan não é só slogan, ele tem que ser uma frase de impacto com a questão também do encantamento e a publicidade também tem que encantar, também tem que ser como uma arte. Como é que você vê o jornalismo que está também tentando se repensar nesses termos? Está se repensando, como encantar também o seu ouvinte, o seu leitor, o seu telespectador. O jornalismo ele também se encontra no momento de muita autoanálise, não? Olha, eu acho que os seres humanos, todas as vezes que eles estão encurralados ou que são desafiados, eles dão saltos, né? Você vê o seguinte, as guerras e os momentos de retração, de dificuldade, são também grandes momentos de grandes invenções. A dificuldade é que inventou a roda, a distância que inventou as soluções, né, de mobilidade, não é verdade? O frio inventou o fogo. Toda vez que a raça humana é posta diante de uma dificuldade, ela vai encontrar forças, ela vai encontrar soluções surpreendentes para repensar e dar um salto. E é isso que eu acredito, tá certo? Eu vou te dar um exemplo. Estou falando aqui do rádio, mas no Brasil eu fui também um dos pioneiros da internet através do IG, tá certo? Ou seja, quando no ano 2000,
eu ia na porta das agências e ouvia a seguinte pergunta: Nizam, você acha mesmo que as pessoas esse negócio de internet vai dar certo? E eu falava, olha, pode acreditar que esse negócio de internet vai dar certo. E eu fiquei durante 2, 3 anos, minha memória é péssima, eu fiquei dentro do IC e vivendo, tá, o início da internet do Brasil e no mundo. Naquele momento, a bolha da internet explodiu e o IG foi um sucesso, mas ele não era aquilo que a gente esperava naquele momento, na realização imediata. Mas para mim, tá certo? E para as pessoas que trabalharam naquele momento comigo, foi muito bom para preparar a nossa cabeça para tudo isso que viria. Então, eu realmente não tenho medo das coisas que vêm pela frente. Porque eu acho o seguinte, você não pode, como é que se diz, ficar de birra com o futuro, porque ele vai vir, queira você ou não. O futuro vai se instalar. Então é importante que você tenha essa cabeça aberta para ver as coisas antes do seu tempo. E eu acho que esse é um grande mérito que a CBN tem. Não é certo? Em 1991, ela pensou o futuro e fez. E eu queria falar também com você, a CBN está fazendo 25 anos, e se a gente pensar aí nos jovens que hoje estão fazendo 25 anos, e você é um cara que fala muito para esse público, é só os nossos ouvintes que já conhecem, obviamente, o Nizam Guanais, mas assistirem qualquer palestra, qualquer texto que o Nizam... Você está falando até de momento Harvard, está pensando até nos bebês e como ter famílias mais bacanas para essas crianças, é um cara muito incansável. Mas eu queria saber a tua opinião, se fosse para a gente dar um conselho, para quem está aí com 25 anos, é claro, com menos também, mas que está chegando nesse mundão de mídia, que está ouvindo a CBN, é claro, os nossos ouvintes, a gente tem ouvinte com essa faixa etária também. O que você podia aconselhar? Não sei se essa palavra é boa, mas dizer para esse cara e para essa menina com 25, com tanta informação, com tanta rede social, um conselho. Bom, o que eu tenho que dizer para eles é que eles são sortudos, porque eles vivem num momento muito rico da humanidade, certo? Gente, quando a gente olha para uma empresa como a Airbnb, dá quase que raiva de não ter tido essa ideia tão simples. O Uber, não é verdade? As coisas que o Facebook possibilitou, as coisas que o Google foi. Então, eu acho que é um luxo as pessoas de 25 anos terem nascido nesse momento tão incrível da humanidade. Agora, o ABC, que é o grupo que eu fundei com o Guga Valente, nós temos um compromisso muito grande com o Brasil. Tá? Foi isso que fez o grupo crescer. Eu digo sempre o seguinte... É o maior da América Latina. É o maior grupo de capital nacional no Brasil e na América Latina. Mas eu sempre digo o seguinte, um empresário no Brasil não pode apenas ficar com a cabeça dentro do seu negócio. Ele tem que ter um compromisso com o país. Então, é muito importante a gente mobilizar nossos jovens a serem empreendedores, a saírem da zona de conforto e abraçarem aquilo que eu acho que é o futuro desse país. Ou seja, pessoas que são jovens e que querem sonhar um sonho grande. E fazer acontecer. Eu vejo muitos jovens, Nizam, muitos, que têm sonho e que quer empreender, mas que não consegue realizar. E aí que eu queria te perguntar, como realizar? Acho que realizar é o seguinte, veja bem, o Brasil é um país que nós não vamos ter a competência de estragar com ele, porque ele é maior do que nossas limitações, nossas incompetências, os nossos limites. O Brasil é grande, ele é grande. Então, eu acho que a gente tem que estimular nossos jovens, a abraçarem o empreendedorismo. É por isso que eu tenho trabalhado tanto com a Endeavor, tá certo? Porque ela é uma entidade que luta para ir buscar e triar
grandes casos de empreendedorismo, estimular esses casos e fazer com que os casos inspirem os nossos jovens a pensarem no nosso grande. Sair da zona de conforto, do lugar comum e criarem coisas maiores. O que te fez um grande empreendedor, na sua própria opinião? Olha, eu acho que é o seguinte. Primeiro, eu tive uma sorte muito grande de ser um formador de equipes, de ter pessoas. Eu acho que o segredo do sucesso é pessoas. É você ir buscar as próprias pessoas. Depois engajá-las num sonho maior do que você. Tá certo? Eu sempre tive a visão de um sonho maior. Tá certo? Eu sempre procurei ter compromisso com o nosso país. Tá? E ir buscar pessoas que têm esse traço comum. Aqui no ABC nós temos o compromisso com o país, o compromisso com que o certo é certo, o compromisso com a diversidade do Brasil, o compromisso com ser sempre always beta, tá certo? Você nunca está pronto. Não, na vida você nunca está pronto, sabe? Você não pode ter medo de riscos, porque a vida puxa isso de você. Então, nós juntamos pessoas que são competentes, que têm traços comuns de cultura. Então, eu sempre digo assim, as empresas não são boas porque são nossas, elas são nossas porque são boas. E como a gente fez? A gente identificou as melhores empresas do mercado, algumas das melhores empresas do mercado, e nós fomos lá e demos liberdade a essas pessoas de tocarem os negócios pela maneira com que elas conseguiram ser líderes, mas ao mesmo tempo nós criamos os Estados Unidos do ABC, que é o seguinte, alma e o lugar comum, o mínimo múltiplo comum, né, que faz a junção dessas pessoas, certo? Que é o seguinte, são os valores comuns, né? Você tem cada empresa nossa, e nós temos muitas empresas, né? Elas trabalham em áreas de atividades diferentes, elas têm um drive, um jeito de fazer que é próprio de cada uma delas. A gente respeita esse jeito, mas a gente também faz uma união através dos valores comuns e dos valores fundamentais ao grupo. Eu quero só te fazer uma pergunta. Como é que é cultivar essa alma para ter tanta força? Olha, isso aí é como filho, dá um trabalho danado. Construído, né? Olha, na realidade as coisas só são fáceis em biografia, porque fica aí tudo direitinho, né, tal. Não, você erra, você é surpreendido com contratempos, tá certo? A vida lhe traz surpresas, mas o importante é o seguinte, é não desistir. Você sempre soube errar? Assim, aceitar o erro do Nizam para poder ser esse empreendedor? Olha, aceitar eu não aceito, mas a vida não me dá outro jeito, porque ela não me consulta, a gente comete erros, né? A gente comete erros. Agora, a coisa dos erros é o seguinte, se você sabe aprender com eles, e se você tem a humildade de reescrever aquilo, eles são aquele mal necessário. Tá certo? Eles são educativos, eles são didáticos. Agora, se você fica repetindo o erro, porque você não tem a humildade de saber que errou, ou saber ouvir de outras pessoas que você errou, aí ele vai lhe custar caro. Nizam, o que você gosta de ouvir? Olha, eu sou uma pessoa muito plural. Primeiro, eu amo música, tá certo? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma curiosidade pelo mundo, por isso eu gosto tanto de notícia, né? E a notícia do que ela viaja ao mundo, as coisas diferentes. Então, eu gosto, eu sou uma pessoa que eu sou muito curioso. Eu sou muito curioso. Tanto que quando você abre a biblioteca lá de casa, você vai ver todo tipo de livro, e você fica bobo, como é que aquela mente pode vagar de um livro de economia, tá certo? A um livro de bobagem, de absoluta frivolidade. Espiritualidade também, que eu tô vendo aqui um monte de coisa que acho que deve te alimentar bastante. Bom, mas eu sou baiano, né? Então, minha cabeça, ela vai vagando por todas essas áreas de interesse. E isso me ajudou muito na minha profissão, porque publicidade, independente de qualquer plataforma, é você entender a alma humana, tá?
Tanto que uma das nossas empresas da Omnicom, ela tem uma das maior crescimento, que é icônica. Vamos lembrar que a Omnicom acabou de ser apontada pela Forbes como uma das empresas mais inovadoras do mundo. E ela lançou uma empresa que une criatividade com o uso fantástico e com muita expertise da Big Data, que chama Heart and Science. E essa Heart and Science está fazendo um sucesso enorme no exterior. Então eu acho que nós vivemos esses tempos de Heart and Science, que é um grande nome de uma empresa nossa, mas eu acho que fica a dica aí, Heart and Science. Esses são tempos de Heart and Science, de coração e de ciência. E a gente conversou aqui, teve o prazer imenso de conversar com você, Nizam. Eu te agradeço por atender a CBN nesse dia tão importante. Deixar essa mensagem tão incrível, um homem como você, um empresário que representa tão bem o nosso país, não só aqui, mas lá fora. Deixar essa mensagem, então, de coração e ciência, para que a gente consiga fazer mais rádio, mais comunicação, mais publicidade e ter esse vigor que você trouxe aqui para a nossa entrevista. Eu te agradeço imensamente, espero te encontrar mais vezes para a gente falar sobre isso. Bom, parabéns, CBN, parabéns a todos os profissionais, parabéns ao Grupo Globo por essa empresa maravilhosa que é um dos ícones do nosso mercado, mas é também o veículo de comunicação que acorda comigo. Todo dia de manhã vocês não sabem, mas eu tomo café de manhã com vocês. Eu tomo no meu quarto, eu tomo aquela xícara grande de café que me acorda, mas a CBN me acorda também de outras maneiras. Pra aquietar esse coração, esse corpo, pensamento, tem que o quê? Fazer muita academia. Não, e ela me agita. Não, é bom que eu já vou... Eu vou pro parque, como eu corri hoje, pilhado. Vai pro Ibirapuera? Vou pro Ibirapuera. Esse é Nizam Guanais conversando com a gente aqui no escritório dele em São Paulo. Nizam, até uma próxima. Obrigada. Obrigado a vocês. Parabéns mesmo. 25 anos, ficando cada dia mais moderno. Isso aqui é uma maravilha.